crianças aprendem a língua estrangeira fora do país onde essa língua é falada, sempre de uma maneira gradual, de uma maneira natural, seguindo quase que os passos da língua materna, da língua 1. E o interessante é que a criança ela está sempre pronta para aprender, ela vem assim com muita vontade, ela vem aberta mesmo para o novo. E elas aprendem facilmente, elas têm uma facilidade muito grande de aprender mas esta aprendizagem vai se dar se ela for feita, se essa apresentação do idioma for feita de uma forma adequada para a criança desta faixa etária. Você precisa de atividades adequadas, precisa estar voltada para esta criança e elas sentem um prazer muito grande em aprender. Elas vibram quando elas aprendem e esse prazer em aprender é maior ainda quando elas têm o prazer de mostrar o que aprenderam, de utilizar aquilo que elas aprenderam. Bom, a metodologia do Fanway ajuda a criança a aprender o inglês porque ela segue os princípios da aquisição da primeira língua. Ela segue os mesmos passos da aquisição da língua materna, da primeira língua. Então, a criança vê, a criança ouve, a criança entende e aí ela está pronta para falar. É um processo que parece lento, mas é um processo necessário, porque você precisa dar para essa criança uma aprendizagem significativa. Ela precisa sentir que ela está aprendendo, né? É um processo que toma um pouco de tempo e deixa, às vezes, o professor um pouco ansioso, mas é um processo absolutamente normal. Essa é uma aprendizagem significativa. A criança vai aprendendo através das coisas que ela vai fazendo. Então, as atividades do Fanway, principalmente, elas usam diferentes formas, ela se utiliza de diferentes formas de aprendizagem. Então, você tem jogos, você tem música, você tem colagem, você tem desenho, e com isso você vai estimulando as conexões neurais, quer dizer, as conexões, as células cerebrais vão se atendo àquilo, né, aquela diversidade de atividades, e isso aí vai ajudar na aprendizagem, vai provocar a aprendizagem. Tá? Não há formalização da língua estrangeira nesse momento, não tem como você formalizar, não tem como você passar regra para as crianças nesse momento. Por quê? Porque você precisa fazer, a criança precisa sentir esse estímulo e a criança só vai aprender a fazer fazendo e ela só vai aprender a falar falando. Então, você não tem por que você colocar regras nesse momento. A aprendizagem é mais livre mesmo, não quer dizer que ela não seja presa a um significado, tá? E a criança, com esse processo, a criança vai aprendendo sem perceber. Ela está inserida nos jogos, ela está inserida nas músicas, nas atividades todas, que são bem diversificadas, e quando ela percebe, ela aprendeu. Aí ela quer usar a língua, porque ela se sente confortável e com essa aprendizagem, ela sente prazer e quer usar essa língua, ela quer usar aquilo que ela aprendeu. Bom, o maior diferencial, o grande diferencial do Fanway é utilizar um método pioneiro que foi aliar os jogos e as músicas. Você tendo esse processo dos jogos e das músicas, você consegue que as crianças participem das atividades com prazer. Essa é a parte mais importante. Eles começam a usar essa língua estrangeira nos jogos, nas atividades todas, nas músicas, repetindo, sem interferência, porque você não está preocupado em colocar ali uma regra, uma gramática, alguma coisa que ele precise fazer, né? Então, sem a interferência, ele se sente livre, e quando ele se sente livre, ele se abre para a aprendizagem, né? E essas atividades todas que estão no Fanway, elas são atividades assim, especialmente preparadas para estimular
e provocar a aprendizagem da criança de uma forma positiva. Você está sempre estimulando, não tem como você dizer que aquilo não está correto, porque ela está brincando e ela está cantando. Então, é muito positivo, é prazeroso e aí a aprendizagem se torna agradável, né? Outra coisa que é um grande diferencial do Fanway é que ele trabalha com a aprendizagem significativa. O que é essa aprendizagem significativa? Ela tem um objetivo. Você não está ensinando por ensinar. Você está ensinando com um objetivo dentro de alguma coisa que você quer passar e, inclusive, esse objetivo, inclusive, pode ser usado é um objetivo interdisciplinar. Tá? Então, você possibilita as atividades que a gente tem no Fanway, as unidades que a gente tem no Fanway, possibilitam um trabalho com as outras áreas, com os outros professores. Então, normalmente o professor de inglês não tem com quem trabalhar, né? Então, essas atividades especialmente pensadas e significativas propiciam a interdisciplinaridade ou até a multidisciplinaridade. Outro passo, assim, outro diferencial que a gente precisa chamar a atenção é o LP. O LP do Fanway foi muito pensado, foi muito cuidado. Ele tem um passo a passo para o professor, para que ele se sinta confortável na hora de trabalhar com a unidade. Então, ele tem a unidade, tem as aulas, e essas aulas elas vêm passo a passo. Ela vai conduzindo o professor e vai mostrando as atividades, a sequência das atividades, além das atividades do livro, as atividades que foram colocadas, como as atividades complementares, atividades adicionais, uma pequena nota avisando da próxima aula, né? Então, ele tem toda uma sequência, ele trabalha com toda essa sequência, se sente confortável, inclusive para mudar essa sequência, esses passos todos, né? Então, esse é um diferencial. Se ele seguir o LP, ele tem uma aula confortável. E se ele seguir todas as atividades que são anunciadas durante a unidade, ele pode trabalhar, você pode trabalhar o Fanway em uma aula por semana e utilizando todas essas atividades complementares e mais as atividades que a gente tem no final do livro, porque ainda tem umas atividades extras e páginas fotocopiáveis que o professor, nas atividades extras fotocopiáveis. Então, ele pode fazer como ele quiser. E depois ele tem ainda mais ilustrações fotocopiáveis, que ele pode montar as próprias atividades de acordo com o que ele acha que a classe dele precisa. Então, um professor com 2 vezes por semana, com aulas 2 vezes por semana, pode se utilizar do livro com todo esse componente que ele tem. Outra coisa também que a gente que é um diferencial do Fanway é o workbook, que vem com páginas destacáveis, que também é mais uma das coisas que o professor pode usar para uma atividade em casa, e o aluno traz a folha, para uma atividade de final de unidade, para ver se o aluno conseguiu ou não atingir os objetivos que ele queria. Então, esses são os grandes diferenciais, o grande diferencial do Fanway. Bom, para a gente trabalhar uma coisa que não conhece, eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu comigo anteontem. Apareceram umas formigas lá em casa. E aí eu fui pegar um inseticida novo contra as formigas e aí eu pressionei aqueles de apertar em cima, né? Aí eu pressionei e não aconteceu nada, eu tornei a pressionar e não aconteceu nada. Aí eu percebi que a tampa girava, girei a tampa para todos os lados, até que eu consegui espirrar o inseticida em mim mesma, né? Espirrei em mim mesma. Então, depois de me limpar e tal, eu vi que do lado da lata tinha um desenhinho
que ensinavam que era só ter virado um pouquinho a tampinha que já ia tudo para o lugar certo, né? Então eu acho que para usar, eu acho não, tenho certeza, para usar o livro didático, e o Fanway especificamente, o professor deve primeiro ler o que está escrito no LP. O LP traz, sim, é minucioso, bem curto, a gente gosta de linguagem curta, dá todos os passos. Ele deve ler aquilo lá e depois modificar como ele precisar, adequar à sala de aula. Por que esse cuidado? Porque se nós tivermos muito trabalho, gastamos muito tempo pensando qual a melhor forma de fazer aquilo. Então o professor dá uma lida, já está pronto, ele vai ver se aquilo é adequado a ele ou não. Senão ele vai fazer como eu fiz com a latinha de inseticida, ele pode espirrar no próprio rosto. Então eu acho que em curto caminho, se ele lê o que está sugerido no LP e depois ele opta por fazer aquilo que está lá ou não. Assim simples. A criança que estuda com Fanway. Posso contar um caso? Pode, claro. Dois casos. Uma vez nós estávamos, eu e a Vera, fomos para Petrolina, numa escola muito grande lá, uma escola religiosa, católica, inclusive. E nós íamos conversar com a coordenadora, mas no meio do caminho a coordenadora achou por bem nos colocar dentro de sala de aula. Então nós entramos em uma sala de aula de primeiro ano, primeira série na época, né? E entramos, todo mundo pensou que nós fôssemos estrangeiras e então entrei falando good morning, etc. E lá pelas tantas a professora perguntou quem gostaria de conversar conosco. E aí uma mãozinha, era primeiro ano, um aluno levantou a mão e eu perguntei para ele, what's your name? Na hora que ele respondeu, a classe inteira levantou a mão, né? Então, todo mundo queria dizer responder, conversar comigo. Então, de cara, desde o início, você percebe que as crianças que usam o Fanway, pela metodologia, pelo jeito que o livro é trabalhado, elas se sentem muito à vontade para falar e para se manifestar. Um outro exemplo, isso nós vimos, né? Eu e a Vera vimos. Um outro relato que veio para nós foi da Bahia. A professora de inglês, não era professora de sala, né? A professora de inglês, os alunos saíram no final de semana para uma visita ao Pelourinho. Chegou na segunda-feira, a professora foi chamada da diretoria. E ela ficou preocupada, porque ela sabia que alguma coisa tinha acontecido, né? Então, quando ela chegou com a diretora, ela foi receber elogios, porque diz que no Pelourinho as crianças cruzaram com um grupo de turistas americanos ou ingleses, eu não sei, turistas que falavam inglês, né? E aí diz que foi um custo para tirar as crianças de cima dos turistas, porque eles queriam perguntar todas as perguntas que estão oferecidas nas músicas e que eles já tinham se apropriado delas, né? Então eles queriam perguntar nome, idade, cor preferida, comida preferida. Então diz que foi assim muito surpreendente o comportamento, como as crianças lidaram de uma forma muito natural com a comunicação, né? Então o que acontece com as crianças depois de passarem pelo livro eles estão aptos a falar, eles vão falar todas as estruturas que depois eles vão ver de forma formal no Fundamental 2, eles aprendem a falar não de forma formal, né? Então eles vão falar todas as estruturas, eles vão saber perguntar, responder, dizer o que gostam, o que não gostam, o que estão fazendo, o que não estão fazendo. Então, e o principal que a gente espera, além dele falar, se comunicar e se preparar para depois a formalização. O principal é que ele goste. Então a gente sim, tem garantido que no final do processo todo, o aluno gostou de aprender a língua estrangeira, o que vai levá-lo para frente, né? Porque quando o aluno não gosta, vai ser muito difícil lidar com esse aluno. Então essa é assim,
acho que o resumo do que acontece com os alunos do Fanway.